Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje cerrando com a fé de Pentecostes o tempo pascal. Então, domingo que vem, nós vamos entrar no tempo comum. E esse tempo pascal, todas as leituras estão interligadas. Mas hoje eu gostaria de transmitir para vocês a grandeza, a profundidade da fé de Pentecostes. Muitos estudiosos nos levam a refletir. A fé de Pentecostes é o nascimento da igreja. Então, a fé de Pentecostes é o nascimento da igreja. E nós deveríamos, talvez, o grande desafio de hoje, nós estamos vivendo num mundo onde estamos caminhando para o autoritarismo, para o fundamentalismo, para o preconceito. E a igreja inicial, por excelência, ela é a igreja da diversidade. A igreja onde todos são acolhidos. Então nós podemos falar que a fé de Pentecostes é a festa da inculturação. É a festa onde, no coração de Deus, há lugar para todos. Então tem que deixar bem claro que lá no início do cristianismo, todos eram bem acolhidos. Eu acho tão interessante, eu estava lendo um artigo essa semana, eu mandei o pessoal no Facebook. Achei muito interessante a gente aprender também, olhar os planos de Deus, a ótica de Deus no feminino. Eu achei muito interessante uma teóloga, ela falando dessa igreja primitiva, dessa igreja onde todos eram acolhidos. É tão interessante a gente olhar a igreja no início do cristianismo, somente eu acho que as mulheres deveriam muito estudar os Atos dos Apóstolos, porque antes do cristianismo, somente na cultura hebraica, judaica, até hoje isso é bem claro lá no Oriente Médio, que a mulher, ela não tem vez, e pelo contrário, no início do cristianismo, as mulheres foram convidadas e aí convocadas a ser missionárias e profetas. Nós temos o exemplo de Maria Madalena, de Priscila e tantas outras mulheres que receberam de Deus a missão e ao mesmo tempo defender a vida. Então a gente vê que realmente nós precisamos ver muitos e muitos valores. Um Deus que é maravilhoso. Onde é que hoje nós seres humanos queremos buscar um Deus ainda que pune, um Deus que explora, um Deus que mata? Pelo contrário, o nosso Deus é o Deus da vida. E talvez a grande beleza da festa de hoje nos mostrar que no coração de Deus há lugar para todos. Eu acho que eu sou muito inteligente, eu sou muito burro, não entra na minha cabeça, em pleno século 21, pessoas brigarem por causa de religião. No Brasil, a gente vê, às vezes a gente tem de aprender e redescobrir o valor das grandes religiões. Nós não podemos negar, falar assim, na igreja, no Brasil, só vai salvar quem é cristão, quem é católico, não. Hoje, como eu falei, uma das virtudes da fé de Pentecoste é a inculturação. É um Deus plural, um Deus que acolhe a todos, um Deus da diversidade.
A gente for olhar hoje, quais são as religiões hoje que nós podemos olhar no Brasil? Nós podemos, vou falar pelo menos umas 6, 7, não vou explicar, vou só citar religiões do nosso país, no nosso Brasil, que nós temos que respeitar. Então, o cristianismo, quando nós falamos cristianismo, nós falamos do catolicismo e das igrejas evangélicas. Então, o primeiro, cristianismo, islamismo, judaísmo, matriz africana, hinduísmo, espiritismo, e nós não podemos negar que também os índios, hoje talvez o grande pecado é uma pessoa querer sair daqui e numa uma tribo indígena para converter. Os índios não, tem que respeitar. Inculturação, o que significa a festa de hoje? Inculturação significa que eu tenho que respeitar a religião do outro. Toda religião, o próprio nome, religião é religare. Então a religião que não religa ao ser humano a Deus, e não religa uns aos outros, não é religião. Religião não é para dividir. Eu não posso falar que, eu sou evangélico, só minha religião salva. Errado. Eu sou católico, só minha religião salva. Não. A pessoa que leva a sério a sua religião, ele se salva. Independente que ele é budista, do islamismo, judaísmo, tantas outras religiões. E também, nós vemos um mundo plural, eu também tenho que respeitar pessoas que se dizem ateu. Uma pessoa que se diz ateu, mas ela é uma pessoa do bem, ela pratica a justiça, ela é uma pessoa que vai se salvar, ela não vai se perder. Por isso, a grande beleza da festa de hoje é os dons. Todos nós temos dons. Nós temos o dom, um para cantar, outro para ler, um tem um dom dos trabalhos manuais, intelectuais. Todos nós somos importantes. Olhem para a beleza, nós estamos vivendo um momento, nós não podemos fazer uma análise do momento que nós estamos vivendo, nesse isolamento social, era impossível a gente ter esse momento de isolamento social, se não fosse as redes sociais. Quantas pessoas em casa, nesse momento, que a nossa paróquia Santo Antônio, a Pascom, está de parabéns, ela é excelente, ela está levando a palavra de Deus a tantas pessoas. Nós não podemos negar a importância da TV Aparecida, século 21, Rede Vida, TV Aparecida e tantas outras rádios das igrejas católicas, igrejas de outras religiões também. Então esse momento que nós devemos alimentar nosso ser assim. Se nesse momento a gente não alimentar o nosso ser, nós vamos ficar doentes sim. Nós não podemos negar, a gente que é padre, eu estou nas redes sociais, tantas pessoas ligam para mim, conversa comigo, as pessoas estão perdidas. E achei muito interessante a sequência, falando da importância desse momento. Consola quem acalma, hospede a alma. Ele consola quem está aflito. Enchei os nossos corações, lavai o que é sujo, curai os doentes, dobrai o que é duro, guiai o que é escuro, o frio aquecer. Em ter humildade, reconhecer
que nesse momento, nós, mais do que nunca, nós sempre precisamos uns dos outros. Talvez uma das características negativas desse novo milênio é uma sociedade, se nós temos aqui uma psicóloga, uma sociedade centrada no eu. Nós não nascemos para ser centrada no nosso eu. A gente for olhar a visão holística, nós somos sim um ser social. Mesmo nesse isolamento social, eu posso comunicar com o outro através das redes sociais. Nós temos de ter esse cuidado de acolher as pessoas. Vamos aquele idosozinho que está isolado, vamos ligar para ele, vamos ter contato. É o momento que cada um tem de doar o melhor de si mesmo. A grande beleza da festa de Pentecostes, ela nos impulsiona para frente. A festa de Pentecostes, ela é a festa da recriação. Nós estamos aqui nesse planeta, nessa terra comum que é de todos, para a gente dar o melhor de nós mesmos. Eu fico vendo, hoje, a gente tem que ter um cuidado. Eu quase não estou assistindo a televisão, mas nós não podemos negar, né, o caso daquele adolescente, João Pedro, lá no Rio de Janeiro, que foi um tiro perdido, matou um adolescente. E nós não podemos negar, lá nos Estados Unidos, aquele policial que matou o cara. Ele estava algemado, aquele negro, ele estava algemado, ele colocou o joelho no pescoço dele, ele gritando, diz que passou pessoas de carro, pedindo para o policial tirar o joelho dele. Ele ficou 5 minutos com o joelho no pescoço daquele negro, ele morreu asfixiado. Gente, que absurdo isso, gente! Isso é ser humano? Não. Nós somos iguais. Está bem claro aqui na liturgia de hoje. Eu acho tão interessante a festa de Pentecostes, a sociedade era dividida, não é diferente hoje, não? De livres e escravos, homens, mulheres, gentios, gregos e judeus. E Jesus, a festa de Pentecostes fala, não, a partir de hoje não vai ter mais senhor e escravo. A partir de hoje não vai ter mais dominador e dominado. Não vai ter mais competição entre homem e mulher. Quantas mulheres nesse isolamento social está sendo explorada e marginalizada? De mulher tem que denunciar, sim. Nenhum ser humano tem direito de levantar a mão para o outro. Em qualquer hipótese, violência gera violência. E pelo contrário, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu não consigo ver um Deus perverso, um Deus que divide, um Deus que mata, porque nós estamos vendo um momento de genocídio. Essa pandemia, gente, não é brincadeira. O Brasil está chegando 30 mil, e nós sabemos que os dados estão sendo manipulados. Você está falando, o Brasil já tem mais do dobro de mortes. O Brasil está chegando, já tem mais ou menos 70 mil mortos, mais de 1 milhão infectados. As pessoas não cuidar, está chegando 60%, quase 70%, já está chegando no interior. E sendo, gente, que
a gente poderia fazer pelo menos o mínimo. Se eu não amo a minha vida, eu tenho que cuidar. Se eu estou indo para a rua, se eu não estou tendo cuidado, eu vou chegar na minha casa, eu vou contaminar a minha avó, eu vou contaminar meu irmão, eu vou contaminar as pessoas. Isso é fruto de uma sociedade doentia. A nossa sociedade, mais do que nunca, eu acho que esse tempo de pandemia, as pessoas poderiam fazer esse questionamento. Será que a nossa sociedade não está precisando de mudar? Sim. Começar dentro da nossa igreja. As nossas igrejas, tantas brigas, tantas picuinhas, isso é pobreza. Pessoas brigam por causa de poder, pessoas brigam por causa de tudo, e nós morremos, gente, nós não levamos nada. Eu gosto sempre de dar depoimento. Estou beirando 30 anos, chegando 30 anos de padre. Uma das coisas que padre mais faz é ir no cemitério e no hospital. Eu falo que um dos maiores aprendizados que eu tenho quando eu vou no CTI. No CTI, gente, você fica do jeito que você nasceu. Né? Hoje usa falar prótese, não é prótese, é dentadura assim. Dentro do CTI, nem dentadura você fica. A mulher é toda vaidosa, passa maquiagem, coloca brinco. No CTI, nada disso, você fica peladão. Você vai no cemitério, gente. Você já viu alguém levar as riquezas dentro do caixão? Nada. Por que tanta arrogância, tanta prepotência? Hoje nós estamos vivendo um momento de sobrevivência. A nossa vida, eu estou levando a sério. Você está vendo muita gente aqui da paróquia, o padre Antônio sumiu. Não, eu vou fazer 63 anos, eu estou no grupo de risco. Eu não vou ficar não, a minha vida é um dom de Deus. Eu quero viver muitos e muitos anos. Se a pessoa chegar na minha família, a idade da minha família, o que morre mais novo, morre com 90. A média, meu tio morreu com 90, minha mãe vai fazer 96 anos saudável. Minha outra tia morreu com 100. Então, gente, vamos cuidar, vamos amar. Então, sempre eu estou dando uma tarefa, né, um desafio. Então, eu vou até ler assim, que eu não falei todas as religiões, vou repetir aqui, ó. No Brasil, as grandes religiões, islamismo, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, religiões da matriz africana, espiritismo, as religiões também dos índios, também que é religião. Qual é a tarefa dessa semana? É tolerância. Se eu não conheço, a gente ama só aquilo que a gente conhece. Então eu vou dar missão para vocês. Procure conhecer as outras religiões. Então essa semana, o meu desafio é tolerância. Tolerância em todos os níveis. Eu vou ter tolerância de respeitar as religiões. Se na minha família tem gente que é católico, evangélico, que é espírita, eu converter ele, não? Respeitar. Se na minha família tem alguém que é espírita, eu respeito. Se na minha família tem alguém que é da igreja evangélica, eu respeito. Quem é do candomblé, eu respeito. E também, uma coisa que a gente tem tanto medo de a gente falar, respeitar também as pessoas que têm orientação sexual da minha. A sexualidade do outro não me interessa. Eu tenho que respeitar os outros em todos os seus níveis. Então esta é a nossa missão.